distintas da segunda vinda de Jesus. Escute, não haverá terceira vinda. Não existe terceira vinda. Existe a segunda vinda, dividida em duas fases distintas. Amém? A primeira vinda, ele já veio, já passou aqui na terra, nasceu de uma virgem, pregou, ensinou, mostrou e fez milagres, e mostrou o reino de Deus, e morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai. Mas ele disse: da mesma forma como vocês estão vendo o Filho do Homem ser levado, da mesma maneira ele voltará. Ele vai voltar. Amém? Esta é a segunda vinda, dividida em duas fases. A primeira fase é a vinda para o arrebatamento da igreja. A segunda fase é a vinda quando ele vem aparecer em glória para vencer o falso profeta, o anticristo e a besta no final da grande tribulação, para estabelecer o seu reino, o milênio, o reino de 1000 anos de paz na terra. Amém? Falei bastante sobre isso a primeira vez, embora eu repito aos irmãos, ser esse aqui um assunto muito extenso. Isso aqui trata, é assunto que pertence à escatologia, assunto das últimas coisas, doutrina de coisas que ainda hão de acontecer. E eu já disse aqui, repito, que para alguém estudar a escatologia, você precisa pelo menos de 80 horas de estudo para você conhecer a escatologia. E eu estou passando aqui em pouquíssimos minutos, pelo menos uma noção da vida de Jesus e do seu aparecimento em glória, para que a gente possa ter uma noção um pouco mais complexa. Mas eu acredito que um dia nós vamos ter aqui tempo para estabelecer uma semana estudando somente sobre a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o paraíso, o Hades, entendeu? O poço do abismo. São assuntos que são bastante interessantes. Nós falamos sobre o estado eterno das almas, aqueles que partem com Jesus, aqueles que partem sem Jesus, onde estão, para onde vão, o que vai acontecer com eles depois da vinda de Jesus. São vários assuntos escatológicos e que nós poderíamos abordar, mas o tempo nessa vez aqui é muito curto. Mas eu acredito que um dia nós vamos tirar aqui uma semana, pastor Rodolfo, pegar aí uma semana de segunda a domingo e vamos abordar a semana inteira sobre escatologia. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Os sinais da vinda de Jesus. Os discípulos, no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo de número 3, note a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Aliás, a pergunta não, as perguntas. Foram duas perguntas que eles fizeram a Jesus. Diz o versículo 3. Alguém pode ler para mim? Mateus 24 e 3. Quem trouxe Bíblia e quer ler para mim bem alto e bem forte aí? Vamos ver? Mateus 24 e 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja o que eles queriam saber de Jesus. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Dois assuntos que estão ligados à escatologia, mas que estão bem distantes um do outro. A vinda de Jesus e o fim do mundo. Até hoje, de vez em quando aparece aí na televisão alguém dizendo que o mundo vai acabar
agora em 2017 foi fixada uma data, dizendo que alguém disse que o mundo ia acabar agora em 2017, outro falou que seria em 2016, entendeu? Que o mundo iria acabar. Diga comigo assim: isso não passa de falta de conhecimento bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Nós estamos em 2017, existe possibilidade do mundo acabar em 2020? Não. Existe alguma chance, à luz da Bíblia, dentro do quadro escatológico que a Bíblia estabelece acerca dos tempos e das estações? Eu faço uma pergunta: existe possibilidade do mundo acabar em 2018, 2019, 2020? Quanto mais em 2017, que nós já estamos vendo. Por que, pastor? Vou chegar lá. Então vamos aqui. Que sinal haverá da tua vinda? É a primeira pergunta dos discípulos. Após Jesus ter assegurado aos discípulos, mostrando todas as verdades com respeito à sua vida, os discípulos então aproximam-se de Jesus e lhes fazem essas perguntas. Então vamos lá. Sinais da vinda de Jesus. Vamos ver os sinais que Jesus deixou bem claro. Primeiro, na área política, Jesus deixou bem claro das coisas que haveriam de acontecer na área política quando estivesse próximo da sua vinda. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 7, apenas a primeira parte desse versículo já responde esta pergunta. Na área política, capítulo 24, versículo 7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Note que Jesus está falando de um clima de guerra. A área política, Jesus está dizendo que antes da sua vinda haveria na terra, no mundo político, voltado totalmente para a guerra. Além da guerra, Jesus também diz no versículo 37, olha o que ele diz: além de guerras, ele diz no versículo 37, ainda na área política, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38, porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora escute bem, Jesus disse assim como foi nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Vamos ver? Como é que era a terra nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6. Aleluia. Veja como a Bíblia, ela é muito clara e muito explícita nos assuntos em que nós abordamos. Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 11, a Bíblia vai dizer como é que estava a terra nos dias de Noé. E Jesus disse que da mesma maneira seria nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele viesse para arrebatar a sua igreja. Capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 11, eu gostaria de um crente animado aí, cheio de Deus, para ler para mim este versículo 11. Alguém quer ler? Pode ler. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. A terra estava o quê? Corrompida. O que havia na terra nos dias de Noé? Corrupção. Havia corrupção, sim ou não? Sim. Eu pergunto para vocês, hoje tem corrupção? Como é que está as investigações na Lava Jato?
Como é que está o mundo político hoje, pastor Arilton? Como é que está o nosso mundo? Não é só o Brasil, o mundo inteiro na área política. É corrupção, é roubo, são milhões e milhões engavetados, roubados a cara limpa, a terra cheia de corrupção, e o resultado da corrupção é a violência. A violência é o resultado de uma terra corrupta. Você está entendendo? Aonde é corrupção, existe revolta. E note que Jesus há mais de 2000 anos atrás, ele diz: a terra nos dias da vida do Filho do Homem vai estar corrompida e vai estar cheia de violência. Olha para quem está do lado e diz assim: significa dizer que ele já está voltando. Oh, glória a Deus. Na área política ele deixou bem claro que a terra estaria dessa forma. Mas Jesus não falou apenas da área política, Jesus também falou na área econômica. Como é que a terra estaria nos dias em que antecederia a sua vinda na área econômica? Mateus, capítulo de número 24, e a segunda parte do versículo 7. A primeira parte do versículo 7, nós lemos, onde diz que se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Essa é a primeira parte, a área política. Agora na área econômica ele diz: e haverá fomes. E haverá fomes. Olha a área econômica agora, pastor Rodolfo. E haverá fome em toda a terra. Haverá gente morrendo de fome. A Bíblia diz que chegará um tempo em que mesmo você tendo dinheiro para comprar, não vai ter o que comprar. A terra passará a estar estéril, não vai produzir, é seca demais. E quando não é seca demais, aí é chuva demais. Estava esses dias assistindo na televisão, as geleiras estão derretendo-se. E existe a probabilidade deste ano, em muitos lugares, haver catástrofes de enchentes, aonde maior do que aconteceu esse ano e o ano passado, vão abordar algumas cidades litorâneas, serão atacadas violentamente, porque as geleiras estão se derretendo, fruto de um aquecimento global. E isto vai gerar fome, porque gera muita miséria na terra. E aonde a terra é atacada por esse tipo de situação, vai passar fome, vai ter dificuldade. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a área econômica em todo o mundo está mostrando Jesus está às portas e está voltando para levar a sua igreja. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez? Oh, glória a Deus! Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Então, na área política, ele disse: a terra vai estar corrompida, a terra vai estar cheia de violência, nação contra nação, reino contra reino, é um querendo passar por cima do outro. Na área econômica, ele disse: vai ter fome, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter peste. Você está entendendo? Peste não é apenas no corpo do ser humano, peste na lavoura, peste na pecuária. Existem doenças de repente você vê aí a gripe aviária. Está entendendo? A gripe aviária. Agora tem a febre amarela, que está matando os macacos. Entendeu? Matando os animais. O que é isso? Diga para quem está do lado: Jesus já abordou isso há 2000 anos atrás. Aleluia. E os médicos, os cientistas, estão agora, são assuntos de hoje, estão buscando. Jesus já aborda há mais de 2000 anos. Viriam pestes em vários lugares e de várias maneiras. Amém? Mas na área social, pastor, uma coisa é a área
política, outra coisa é a área econômica. Agora, uma outra coisa é a área social, a sociedade. Como é que vai estar a sociedade nos dias da vida de Jesus? Vamos ver se bate com os nossos dias. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 10. Jesus agora vai falar sobre a área social. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, olha só, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Lá em Lucas ele diz assim: e odiarão uns aos outros. Vai haver na sociedade um clima de insegurança instalado pelo ódio. Repita comigo, diga: um clima de insegurança na sociedade instalado pelo ódio. Amor, falar em amor hoje só em música, só na música do Roberto Carlos, que é quem mais canta sobre amor, e nem que a mulher dele vive mais. Não sei que amor é esse. Você está entendendo? Só nas músicas sertanejas hoje você vê o famoso sertanojo universitário, que fala de amor e amor e amor e amor e amor e amor, e na verdade o amor que se fala lá é a pouca vergonha, é a safadeza. E a Bíblia diz: por que, pastor? Porque amor de verdade não se encontra mais. Aleluia. Amor de verdade está, diga para o irmão assim, em extinção. Está se esvaindo cada vez mais. A Bíblia diz que porque vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Foi Jesus quem disse isso. Na área social, Jesus mostra um clima de individualismo. Nós estamos vivendo uma época de cada um por si e Deus por todos, se é que alguém ainda acredita em Deus. É um clima, não é? Diga para o teu assim, até dentro da própria igreja. Até dentro, aonde a área, pastor Rodolfo, aonde nós jamais imaginaríamos que iria atingir o individualismo, atingiu dentro da própria igreja. Entendeu? Nós temos aqui uma igreja pequena, um reduto de pessoas pequeno, mas existem igrejas gigantescas, aonde um quer subir por cima do outro. Um está torcendo para a estrela do outro apagar, para que a dele brilhe. Diga para quem está ao teu lado: a minha estrela, para ela brilhar, eu não preciso de apagar a estrela de ninguém. Diga assim: porque Deus me chamou e eu acredito na minha chamada. Quem pode mais uma vez glorificar o nome dele, exaltar. Mas é um clima de individualismo. A individualidade está estabelecida no meio da sociedade. Mas não se atemorizem, é sinal da vinda de Jesus. Oh, glória a Deus. Os tempos passados, as pessoas eram mais próximas, não é? Quando alguém, vou aqui na igreja, quando alguém ficava sabendo que um irmão estava doente, no portão dele fazia fila. Eram os crentes que ouviram dizer que o irmão estava doente e automaticamente fazia fila no portão da casa dele, porque todo mundo queria ir orar pelo irmão que ouviram dizer que estava doente. Hoje, devido toda a correria que se aplica, e é cada um correndo para um lado, correndo para outro, tem que correr. A vida hoje é muito corrida. Por que corrida? Porque o clima a situação do individualismo ocupa, e cada um tem que correr atrás da sua sardinha.
Você está entendendo? Aí não tem tempo para atender a irmã, não tem tempo para atender o irmão, não tem tempo para ir na sua casa. Quando chega em casa diz que está cansado, e quando não está muito cansado, já tem um canal de televisão que já está te aguardando naquele horário. Olha aí, ó. Fala, Jeová. Ou é o filme predileto, ou é o jogo de futebol predileto, ou é o Big Brother. Fala, Deus. Uma novela. Cada um tem o seu programa predileto para ligar e dizer: não, agora eu não vou. Se depender de mim, morra. Diga comigo assim: Jesus alertou, dizendo que na área social haveria um clima de individualismo. É verdade isso hoje em nossos dias, sim ou não? Sim. Diga para o irmão assim: é sinal que Jesus está voltando. A área política revela que ele está voltando. A área econômica revela que ele está voltando. A área social revela que ele está voltando. Agora escuta, e na área religiosa, pastor? Jesus falou alguma coisa? Alguém pensa que Jesus era um tapado na época? Alguém pensa que Jesus, nos dias em que ele está pregando, pastor Arido, Jesus era uma ideia tapada? Não, pensar para falar de Deus não, senhor. Jesus aborda a área política, Jesus entra na área econômica, Jesus entra no social, agora ele vai abordar a área religiosa, depois ele vai para o espiritual. Ele sabe abordar todas as áreas. Diga comigo assim: Jesus é a própria sabedoria. Jesus não é sábio, Jesus é a própria sabedoria. A sabedoria aprendeu com ele. Por isso ele tem, aleluia. Por isso que quando ele ensinava, a Bíblia diz que os doutores da lei ouviam seus ensinos e perguntavam uns aos outros: de onde veio tanto conhecimento? Aleluia. Sendo que ele é o filho do carpinteiro. Como é que um filho de carpinteiro pôde aprender tantas coisas, diziam ele, mas eles não sabiam que Jesus, na verdade, não era filho de José. Jesus é filho de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus encarnado. Aleluia. E a sabedoria aprendeu com ele. Vamos agora na área religiosa ver o que ele fala. Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 11. Isso aqui agora na área religiosa. Quem pode ler para mim? Mateus 24 e 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a Muitos. Que área Jesus está falando aqui? Na Religiosos. política? Não. Na econômica? Também não. Na social? Também não. Ele está falando na área religiosa. Fique atento, porque vai surgir muitos falsos cristos, dizendo: eu sou. O mais recente aí agora é o Henrique Cristo. Viram? O Henrique Cristo, que se diz o Cristo. Jesus disse: quando essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças e olhai, porque perto está a vossa redenção. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, alguém falar assim: ali está o Cristo, Jesus disse: não vá. Quando alguém disser: ali está o Cristo, não vá. Por quê? Porque muitos surgirão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E a Bíblia diz: se possível, até os escolhidos. Vou dizer aqui, cuidado, não se escandalize com o que eu vou falar. Olha para o crente que está ao teu lado e diga assim: não se escandalize, irmão.
Diga para ele, você está num culto de ensinamento, aonde a verdade tem que ser clara. Nós estamos vivendo um tempo, glória a Deus. Deixa o irmão deixar passar água aí, para você não perder essa que eu vou falar. Você não pode perder isso aqui que eu vou falar. Aleluia, glória a Deus. Aproveita enquanto a água está passando, dá glória aí. Dá uma aleluia. Isso, é o intervalinho que você tem para você dar um aleluia, um amém. Isso, enaltecer o nome de Jesus e glorificar Deus, porque você está no culto de ensino da palavra de Deus. É uma quarta-feira onde você vem aqui para se alimentar de coisas santas, de coisas puras, de coisas cristalinas, de Bíblia Sagrada. Glória a Deus, que serve para você crescer sempre na presença de Deus, ficar firme, ficar sadio. Aleluia. Crente que se alimenta da Bíblia Sagrada, ele está isento de mazelas espirituais que aparecem por aí. Amém? Agora deixa eu falar. Nós estamos vivendo uma época em que tem muita gente, e quando eu digo muita gente, eu digo tem muitos homens e mulheres por aí afora, com Bíblia na mão, pregando Bíblia, mostrando Bíblia, isso é, entre aspas, porque não mostra nem a Bíblia, é mais pula-pula do que outra coisa, e está com a vida cheia de pecado, está com a vida cheia de adultério, vive na rua adulterando, se prostituindo, e depois vai querer trazer um alimento para o rebanho, coisa que nem ele vive. Aleluia. E aí uma alerta para a igreja do seu cuidado, acautelai, Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, acautelai-vos que ninguém vos engane. O que Jesus quis dizer acautelai-vos? Ele disse, tome cuidado, fique atento, abra o olho, vigie, trate de conhecer a árvore, se a árvore é boa realmente, ou se não está querendo apenas te atrair para o encontro e levar a mesma vida de prostituição. Diga comigo assim, o tempo, de novo, o tempo, 1, 2, 3, diga o tempo, é de alerta. Pega a tua mão direita, coloca no ombro da pessoa do teu lado e diga assim, é tempo de alerta, o sinal amarelo está aceso, meu irmão. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Amém? É tempo de alerta, é tempo de você mergulhar neste livro. Escuta aqui, olha, existem segmentos religiosos que às vezes você vai na igreja e o pregador da noite, o pastor, o profeta, ou o ancião, não sei, cada igreja tem um nome para o seu líder. Existem lugares que o camarada vai pregar assim, ó, abre cá. Como é que ele faz? Onde eu botar o dedo aqui, eu vou pregar, Deus vai revelar. Fala para o teu irmão assim, isso, trabalho de preguiçoso. Isso é trabalho de preguiçoso. Onde eu botar o dedo, porque ele vai ler o versículo e ali ele vai encher linguiça até 9 horas. Ele vai encher linguiça, você pode ver que ele vai começar a falar ali, dado histórico ele não vai dar nenhum, aplicação pessoal não vai trazer nenhuma, e você vai no final do culto dizer assim, na verdade ele começou a pregar como? E se você perguntar para ele, como é que foi o começo da mensagem? Ele vai dizer, não lembro. Porque é preguiçoso, não lê, não examina, não estuda e não traz um alimento firme para a igreja, e a igreja não pode se alimentar mais de palha seca. Sabe por quê? Davi disse que o Senhor é o meu pastor e ele guia-me aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. A água tem que ser boa
e o pasto tem que ser verde. A comida, você tem que entender ela do começo ao fim. A pregação, você tem que se alimentar dela do começo e no final você dizer assim, ó, se o pastor pregasse mais um pouquinho, ainda cabia mais um pouquinho aqui. Quem pode aplaudir o nome dele mais uma vez? É tempo de alerta, meu irmão. Escute uma coisa, eu amo o Pentecoste, eu amo o movimento pentecostal da igreja, onde o crente se alegra, o homem salta, o crente pula de prazer na presença de Deus, mas ao mesmo tempo estou preocupado, bastante preocupado, porque está surgindo um movimento onde se pula muito e se conhece pouco, se pula muito e adora-se pouco, se pula muito e se vive muito pouco o verdadeiro cristianismo, aleluia, que a Bíblia nos ensina. E por que isso, pastor? Porque não se tem tempo para aprender, só se tem tempo para pular. Deixa eu perguntar para vocês, se todos vocês estivessem pulando aí enquanto eu estou pregando, alguém estaria entendendo o que eu estou pregando? Não. Então diga comigo assim, a Bíblia nos mostra momentos para tudo. Tem um momento para você sentar e falar assim, sabe uma coisa, ó, no sentido espiritual, sabe uma coisa, hoje eu vou colocar meu babador e vou pegar garfo e faca e vou comer de garfo e faca. A comida que eu vou me alimentar hoje é forte e eu vou crescer em nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmão? Então na área religiosa, ele disse, vai vir muitos falsos profetas. Aliás, é o que mais tem hoje. Falso profeta? Tem, pastor Arinho, hoje? Tem Você acredita que tem? Achei. Na nossa cidade tem? No Caraguava tem? E lá pro centro? Ribamar tem, Maurício? Diga pro teu irmão assim, está em todo lugar. Todo lugar. E o que é falso? O que é o falso? Diga assim, falso é todo aquele que procura imitar o verdadeiro. Você compra um relógio falso, é igualzinho. É a mesma cor, é o mesmo modelo, entendeu? Só que ele não vai funcionar igual. Por quê? Porque ele é falso. Parece e é. Por isso que Jesus disse à igreja, a uma das igrejas do Apocalipse, eu conheço vocês. Conhece? Conheço. Quem nós somos? Vocês são aqueles que têm nome de quem vive, mas está morto. Aleluia. Tem nome de gente que está vivo. Claro que ele falou no sentido espiritual, mas vocês estão mortos. Ou seja, vocês para mim não passam de um bocado de defunto ambulante. Olha só, no sentido espiritual, entendeu? Por que, pastor? Porque dá uma imagem, parece que, meu Deus, né? Tem aquele crente que de repente ele vira um gigante, vai ali, arrasta tudo no braço, sai capeta e sai demônio, sai capeta e sai demônio, sai diabo e sai capeta, e tudo que ele vê demônio, ele vê a formiga, o demônio na formiga, ele vê um gato, o demônio no gato, passa um coelho, o demônio na orelha do coelho, passa um tatu, que o diabo está no rabo do tatu, então tudo para ele é diabo. Mas daqui a pouco está desanimadão lá no canto. O que houve? Isso aí, está desanimado, tem mais força. Mas expulsava tanto demônio, lutava tanto com o diabo, e era só diabo, só diabo, só diabo, só diabo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, me escuta, quem quer ouvir o que eu vou falar aqui? Amém. Eu tenho pouco tempo com o diabo. Eu tenho pouco tempo com o diabo, meu tempo é para Deus. O tempo que eu tenho com o diabo é quando eu estava lá fora. Pulando carnaval, dançando, tomando pirita, certo? Eu tomei umas 2 vezes só, entendeu? Aí eu tinha até pro diabo. Hoje, meu tempo para Deus e para esse livro, irmão. Oh, glória a Deus. E adorar seu nome. Diga comigo, quem tem tempo para Deus? Diga de novo, quem tem tempo para Deus? O diabo não encontra espaço na sua vida. Se o diabo está ocupando espaço na tua vida, se o diabo está ocupando espaço na tua casa, se o diabo está ocupando a tua família, é porque está faltando tempo para Deus. Glória a Deus.
Está faltando tempo para Deus. E se falta tempo para Deus, vai sobrar para o diabo. Quem está me entendendo? Amém. Meu Jesus do céu, já está terminando. A área religiosa, falsos profetas. Jesus disse em Mateus 24, versículo 11. E na área espiritual? Porque a área religiosa é uma coisa, agora a área espiritual é outra coisa. Diga para o irmão assim: nem todo religioso é espiritual. Existe muita gente religiosa. Entendeu? De que igreja você é, irmão? Eu sou da igreja fulano e tal. Vamos em tal igreja? Deus me livre. Eu nasci nessa igreja e eu não posso pisar em igreja nenhuma. Porque é só a minha igreja que vai para o céu, é religioso. Aleluia. Tem uma igreja por aí se dizendo que só ela é filho de Deus. Os outros é tudo criatura. Eu sou criatura, tu é criatura, vocês são tudo criatura. Se você não passar para a igreja dela e deles, você não é filho. Só tem um jeito de você passar a ser filho: é passar para a igreja deles. E já tem que se batizar, pastor. E aí tem que batizar de novo. Aí você passa a ser filho. Diga para o irmão assim: para mim e para a Bíblia não passam os religiosos. Assim eram os fariseus. Assim eram os fariseus. Os fariseus pregavam a mesma coisa. Os fariseus eram exclusivistas. Ou nós, ou ninguém. Deus é só nosso, diziam os fariseus. Fala para o teu irmão assim: é por isso que eu gosto do culto de quarta-feira. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, bendito seja. Então, na área espiritual, olha aqui, vamos deixar os religiosos de lado, vamos espiritual. Na área do espiritual, Jesus mostra no versículo 12 de Mateus 24, e eu já estou partindo para o final aqui. Mateus 24, versículo de número 12. Mateus 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repito: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Por se multiplicar o pecado, vai haver uma diminuição no amor. O que Jesus está dizendo aqui na área espiritual? Vai ter um aumento considerável na prática do pecado no meio daqueles que se dizem espirituais. Pecado. E nós estamos atravessando um tempo do nada faz mal. Isso aqui não faz mal. É aquilo ali, não vai faz mal. Tomar um copinho só, tá bom não. E um cigarro? Não, se fumar só metade tá bom. Pode fumar um. Não, tá. E posso falar? Amém. E na praia tomar banho de qualquer jeito. E pecado não é na praia. Pecado é como é que você vai na praia. Quem está me entendendo? Amém. E postar foto no Facebook é pecado? Não. Desde que você bata a foto no Facebook como crente. Oh, aleluia. Pergunta para quem está lá, você está entendendo? Mas se falar que se o pastor apertar, eu já vou mudar de igreja. Olha aí. Essa igreja aqui para mim, pastor é muito chato, pega muito no meu pé. Fala para o teu irmão assim: a Bíblia está dizendo, pela boca de Jesus, que o pecado iria aumentar no nosso meio. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que teu corpo e meu corpo é templo do Espírito Santo, não é casa de exposição. Meu corpo não é parque para as pessoas ficarem me vendo a hora que quer. Diga para o teu irmão assim: meu corpo é templo do Espírito Santo, e se me ver, tem que ver com o Espírito Santo nele. Aleluia.
Tem Facebook de irmã que não dá para olhar, irmão. Fala, João. Tem Facebook de obreiro que não dá para ver. Olha aí. Tá o obreirão lá com os pelados. Sarado, Parece um baiacu. malhado. Diga para o tempo assim, o corpo. Diga de novo, o corpo. Sarado e malhado. A alma. Malha o corpo, sara o corpo e a alma morrendo. Cuide do corpo, mas zele da alma. Aleluia. Quem pode aplaudir mais uma vez? Cuide do corpo, mas zele a alma. Não deixa a sua alma morrer. Olha o que veio aqui, pastor Rodolfo, revelação. Não deixe a tua alma morrer envenenada pelo seu corpo. Repito, não deixe sua alma morrer envenenada por seu corpo. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Entra no meu Facebook lá, veja minhas fotos. Entra no meu Facebook, veja minhas fotos. Veja as fotos da minha esposa, que são poucas, ela não gosta nem de bater. É? Veja as fotos no Facebook dos meus filhos. Posso falar? Amém. Você não vai encontrar no Facebook o Hélio xingando. Mas você vai encontrar filho de um monte de pastor por aí? Senhor, você vai encontrar muita esposa de pastor e profeta. Sei para que isso? Pergunta para quem está do lado, qual a finalidade, irmão? Aparecer. Deus maravilhoso. Tem até umas mais ousadinhas. Fala, Deus. Eita, como Jesus está falando hoje. Deus. Língua tão bonita para louvar a Deus e cantar para Jesus. Está fazendo cara feio para mim, para quem não fez? Deus está mais ousada. Crê? Hein, pastor Arilho? Hein, irmão José? Você não tem Facebook não, né, irmão José? Tem não. Mesmo, vamos ver. Quem está feliz com Jesus aqui? Ah, pastor. É por isso que eu não gosto muito da terça-feira. Irmão, escuta uma coisa, aprenda uma coisa, guarde isso que eu vou falar. Verdade não espanta ninguém. Diga de novo comigo, verdade não espanta ninguém. Por que, pastor? Porque o povo está cansado de ouvir mentira. Aleluia. Você sabe como é que funciona a verdade? A pessoa pode até sentir para ela, bateu, machucou, mas ele chega em casa e ele fala assim, bateu, machucou, falou comigo, mas eu volto quarta-feira de novo, porque é verdade. Aleluia! Aleluia. Oh, glória a Deus! Diga comigo, ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Verdade é verdade em todo tempo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Pode glorificar Deus, adora o nome dele. Nós estamos vivendo um tempo em que precisa se pregar a verdade. Jesus está voltando e ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hein? É sério. A Esther tem Facebook. Tem, Esther? Tem. Olha lá no Facebook dela. Está sempre assim, crente. Olha aí. Bonita de só. Ei. Tinha que casar cedo. Entendeu? É. Mas firme, crente. Né, Montônio? Das netas de Montônio está aí Esther. Firme na posiçãozinha dela. Glória a Jesus. Isso é bênção. Amém? Valorize o que Deus te deu. Glória a Deus. Deixa eu terminar. Diga comigo assim, na área política, corrupção. Diga na área econômica,
miséria. Diga na área social, individualismo. Diga na área religiosa, falsos profetas. Diga na área espiritual, aumento da prática do pecado. Tudo isso Jesus disse e falou assim: é sinal da minha vinda. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí alguém pode perguntar assim: pastor, quando é que Jesus vai voltar? Quando será a vida de Jesus? Tem 6 minutos. O fundador da seita As Testemunhas de Jeová, chamado Charles Rousseau, ele profetizou a vida de Jesus em 2 épocas. Em 1914, já faz umas 2 semanas, ele disse que Jesus viria para estabelecer seu reino de paz. Seu reino de quê? Paz. Seu reino de paz. Eu pergunto para vocês: existe concordância entre paz e guerra? Hã? Concordância, paz e guerra? Onde tem paz, pode ter guerra? Não. Onde tem guerra, pode ter paz? Não. Então veja a profecia de Charles Rousseau. Ele disse que em 1914 Jesus viria para estabelecer o seu reino de paz. Sabe o que acontece em 1914? Arrebenta no mundo a Primeira Guerra Mundial. Perdão, é a primeira. 1914 foi a primeira. Primeira Guerra Mundial. Isso porque ele disse que iria ter paz. Imagina se ele fala que ia ter guerra. Depois de 1914, Charles Rousseau mudou mais 2 vezes a data e errou de novo. Por que, pastor? Diga para o irmão assim: a Bíblia diz, diga comigo, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Aleluia. Jesus disse assim: nem os anjos do céu sabem, e nem o Filho, nem ele mesmo sabe o dia que ele vai voltar. Ele disse: o único que sabe é meu Pai. Onde está escrito isso, pastor? Mateus 24 e o versículo de número 36, eu acho. Vamos ver? Mateus 24, 36, já estou terminando. Oh, glória a Deus. Mateus 24 e 36, é isso mesmo. Se alguém achar aí, quiser ler. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ó, a minha tradução diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Quer dizer, olha só onde que o Rousseau foi, fundador das Testemunhas de Jeová. Jesus disse assim: nem eu sei. O Rousseau disse: mas eu sei. Estou bem usado, hein? Hein? Fundador das Testemunhas de Jeová. Não, Jesus não sabe. Está perdendo para mim. Os anjos também não. Ah, tinha que descer todo dia de lá, botar eu no céu. Por quê? Eles não sabem, mas eu sei. Vai ser 1914. Guerra Mundial. Muda mais 2 vezes, erra de novo. Diga comigo: ninguém sabe. Diga nem o dia, nem a hora. Por que, pastor? A Bíblia diz que será num momento inimaginável. É o momento em que você não estará nem sonhando. É o momento que você não vai estar nem conjecturando a respeito do assunto. Jesus vem. Como, pastor? Leia o que está escrito. Lucas 12, 40. Vamos ver quando é que ele vem. Lucas, como é que vai ser o momento que ele vai vir? Capítulo 12, versículo 40. Veja que não tem nenhum crente rodando num pé só. No entanto, todos estão digerindo a palavra. Coisa linda é isto. Mateus capítulo 12, Lucas 12, versículo 40.
Se alguém achou que já leu, pode ler também. É importante você participar. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. A minha tradução diz: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem no momento em que não imaginais. Sabe aquele momento que você está desligadão? Jesus disse: pode ser nesta hora. É o momento que você não espera. É o momento da vida de Jesus. Por isso é necessário estar pronto. Diga para o teu irmão assim: não espere para se preparar. Esteja pronto. Por que, pastor? Porque no momento que ele vir não vai dar tempo de você ter. Para-se um pouquinho. Deixa ele numa campanha de 7 dias no monte. Espera, Senhor, eu vou me cadastrar para me batizar nas águas primeiro. Espera, Senhor, eu vou dizer não a pessoa que está querendo namorar comigo. Eu vou mandar um não para ele não primeiro, para me subir. Calma, Senhor, eu vou primeiro me libertar dos CDzinho de pagode que tem guardado em casa. Eu vou apagar umas fotinhas do meu Face. Depois que apagar, deixar só as fotinhas de crente. Aí eu subo. Diga para o teu irmão: você não vai dar tempo. Estáis já vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não imaginais. Segundo diz em Tessalonicenses capítulo 6, versículo 2, perdão, 1 Tessalonicenses 6 e 2, 5 e 2, Jesus vem como um ladrão. Aleluia. Jesus vem como um ladrão. Deixa eu perguntar aqui: alguém já foi roubado alguma vez? Alguém aqui? Já foi? Foi roubado? Deixa eu descer. Já foi, irmão? O ladrão avisou que vinha? Não. Marcou contigo no encontro? Me levaram o portão. Alice, olha, eu sou ladrão, hein? É o seguinte, estou combinando com você. Não, tá, 2h30 da tarde. Dá um lugar, eu vou te roubar. Beleza? Alguém mais aí foi roubado? Já foi, irmão? Foi você também, irmão? Me levaram o portão combinou? de madrugada. Não marcou não? Não deixou um bilhete? Estou vindo para roubar. Nem uma no WhatsApp? Jesus, Paulo disse: ele virá como ladrão. Que não vai avisar. Guarda isso aqui, ó. Qual é a diferença do ladrão para Jesus? Diga para o teu irmão assim: o ladrão vem roubar o que não é dele. Diga: Jesus vem tirar da terra aqueles que são seus. Aleluia. Deus abençoe. Que Deus em Cristo Jesus venha derramar sobre nós a sua glória. E que o Espírito Santo continue nos dirigindo cada vez mais, no nome do Senhor Deus. Amém? Que Jesus Cristo abençoe a vida de todos para a glória do Senhor. Semana que vem, olha aqui. Quais os sinais da sua vida? Já falei. Quando será a vinda? Já falei, ninguém sabe. Agora, como será a vinda? Como é que vai ser a vida? Pergunta para o teu irmão: se você sabe descrever como vai ser a vida? Quem quer saber aqui como será a vida? Aí eu vou ter que mostrar no desenho semana que vem, na lousa. Vou pedir para tirar ela dali, passar para cá, porque eu vou ter que desenhar para vocês na lousa como é que Jesus vai vir. Como é que nós vamos subir e como é que os mortos vão ressuscitar. Amém? Você vai compreender isso aqui. Deixa eu ver se está aqui ou se está na outra Bíblia. Isso aqui. Você vai compreender esse mapa aqui. Olha para cá. Você vai compreender esse mapa aqui. É um gráfico que eu fiz. Aonde está? Aqui, ó. Os céus dos céus e aqui embaixo o poço do abismo. Aí no meio está a terra, está aqui o mundo espiritual, o terceiro céu, onde é o paraíso, acima aqui a Nova Jerusalém, tá certo? Está aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês semana que vem como Jesus vai voltar. Os que morreram em Cristo, dentro desse mapa aqui, onde eles estão? Os que morreram sem Cristo, onde estão? Onde fica a sepultura e o que é a sepultura?
semana que vem. Diga para o irmão, se não perca não, irmão. Diga assim, não falte nada, por nada. Venha para você ouvir, receber, ser abençoado e o nome de Jesus ser glorificado em sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quem pode aplaudir mais uma vez? Dentro do que eu preguei aqui, semana passada, eu falei sobre a diferença das duas vindas, ou a diferença da segunda vinda, primeira fase e segunda fase, aparecimento em glória e arrebatamento e parousia. Eu mostrei aqui, dentro dessas duas noites de ensino, você tem alguma dúvida, alguma pergunta dentro desse assunto? Pastor, eu queria saber, ficou aí um assunto meio vago, eu queria fazer uma pergunta nessa área. Alguém tem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí eu volto àquele conceito que eu sempre digo. Quando a gente dá uma margem para pergunta, e ninguém pergunta nada, aí duas coisas devem ter acontecido. Ou eu expliquei muito bem claro e você entendeu, ou eu falei 2 horas e você não entendeu nada. Não é? Porque quando não se tem pergunta, porque primeiro, ou você entendeu tudo no assunto, ou você não entendeu nada. Amém? Quantos aqui entenderam o que foi pregado? Deus abençoe em nome de Jesus. Não perca a semana que vem, quarta-feira, a conclusão do ensino sobre arrebatamento da igreja. Curve tua cabeça, feche os teus olhos e oremos mais uma vez. Pode ser sentado mesmo. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico agora por mais esta palavra poderosa que o Senhor nos dera dentro, meu Pai, daquilo que a tua palavra nos ensina e nos revela. Obrigado pelo teu Espírito Santo estar conosco como sumo professor e ensinador que nos leva a conhecer e ter o conhecimento das sagradas letras que nos fazem entendidos para a vida eterna. Abençoa toda a tua igreja e que esta igreja, Assembleia de Deus Pais e Vida, seja edificada na palavra e que as famílias sejam restauradas através do conhecimento da mesma. Peço isso em nome de Jesus e por tudo agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem.